assunto de hoje é algo que está muito dentro da nossa realidade atual, devido aí à pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento aí que as pessoas estão mais dentro de casa, a gente não está podendo fazer os nossos eventos presenciais, né? Então, a alternativa que se encontra ao redor do planeta hoje são os shows virtuais, onde as pessoas estão cada vez mais interessadas e cada vez mais participando dos eventos aí ao redor do mundo, né? Para vocês que estão aí começando a enviar seus peixes para a exposição, e eu pretendo passar para vocês aqui algumas dicas que eu tenho visto erros constantes aí das pessoas na hora de escolha de peixes, na hora da filmagem. Então é muito importante que vocês assimilem o que eu vou falar para que possam participar e ter resultados melhores, tá? Bom, primeiramente é interessante que vocês estudem o edital do evento, né? Eu tenho visto aí bastante peixe sendo colocado em classes erradas. Alguns editais existe a maleabilidade dos juízes estarem mudando os peixes para a classe correta, outros não. Então é interessante que vocês que são criadores ou robistas ou aquaristas, vocês saibam que tipo de peixe que vocês criam, no sentido de classificá-los em um evento. Por exemplo, eu tenho visto aí pessoas colocando Red albino na classe Red, né? Então assim, o peixe é Red albino, não é Red. Dragons como mosaicos, Galaxy como mosaicos, existem essas dúvidas aí. Então assim, eu aconselho a vocês a estarem atentos aí ao edital e às classes, né? Alguns shows, as classes são completas, outros as classes englobam mais cores de peixes. Então, esse primeiro tópico de hoje eu vou falar para vocês aí dos erros mais comuns que eu tenho visto, tá? Primeiramente, a WGA ela tem como um dos suas características as fêmeas sendo filmadas junto com os machos, tá? Então, vou começar pelas fêmeas. As entradas, elas necessitam de fêmeas junto com os machos. As fêmeas, elas perdem ponto. Elas são julgadas, na verdade. Então, o que vocês devem se atentar? Primeiramente, a fêmea tem que ser fértil. Como que o juiz vê se a fêmea é fértil? Ela tem que ter o ovário bem saliente, ou seja, a gente tem que enxergar aquele ponto negro. Nas albinas não aparece tanto negro porque por causa da ausência, né, da melanina. Então é importante ter o gravid spot, né, ou ponto de gravidez. Aquilo ali que a gente observa, se as fêmeas não têm aquilo, automaticamente ela já praticamente perde todos os pontos. Outra coisa que vocês devem se atentar: as fêmeas elas devem ser da mesma linhagem do macho. Eu vi, por exemplo, algumas fêmeas nas classes Red, o macho HB Red ou HB Blue, por exemplo, na classe Blue ou HB Blue, e a fêmea não é HB. A gente sabe que existem linhas que as fêmeas são Grey e os machos Half Black. Então é importante, quando você colocar um macho Half Black, tente achar uma fêmea Half Black com um ponto de gravidez. Isso é o princípio básico. O macho é mosaico, fêmea é mosaico. Eu tenho visto fêmeas pequenas, fêmeas tortas, fêmeas magras. Vocês perdem pontos. E esses pontos são preciosos no final, tá? Às vezes o macho ele é muito bom, ou ele vem com a fêmea ruim, ou muito ruim, ou sem fêmea. Aí você já perde 5 pontos, no mínimo, na sua pontuação WGA padrão, tá certo? Conselho: a fêmea tem que ser a melhor fêmea que você tem no seu plantel. Uma fêmea grande, robusta. Ela não pode ser magra, ela não pode ser curva. Dorsal, ela tem que ser coloridinha, o máximo possível.
tá? Então, assim, a fêmea ela não pode ficar no fundo. Como é que o juiz vai julgar um show virtual com a fêmea no fundo do aquário ou em cima do aquário parada? Então, os peixes, tanto o macho quanto a fêmea, eles têm que estar em movimento. A fêmea, ela deve se movimentar. Ela não pode ser uma coloração diferente. Por exemplo, eu vi fêmea de Galaxy com a cauda transparente. Eu sei que existe isso, mas o juiz pode interpretar como uma fêmea de uma outra linha, desclassificado. Eu vi pessoa colocando peixe de uma linha, fêmea de outra linha. A fêmea perde 5 pontos. Vai perder 5 pontos. Isso não sou eu, não é regra. Então, pessoal, quando vocês forem colocar uma entrada para shows com padrão WGA, em que é julgado machos e fêmeas, as fêmeas têm que ser perfeitas, elas têm que movimentar no aquário. Agora vamos falar aí dos machos. Vou pegar quesito por quesito na tabela de classificação. Bom, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a tabela de classificação ou de julgamento, tá certo? Eu vou falar para vocês os principais tópicos para que vocês entendam bem como vocês devem enviar suas entradas e fazer as suas filmagens, tá? Essa tabela aqui, primeiramente, vocês quando fazem a sua inscrição, normalmente vocês recebem uma identificação, que é a sua identificação, que deve ser colada no aquário na maioria dos eventos. Então, por exemplo, o peixe que tem que é filmado sem a identificação, o juiz pode até desclassificar. Eu vi alguns peixes sendo colocado a classificação através do editor de imagem. Aí já pega mal 2 vezes, porque é proibido fazer edição das imagens, tá certo? Então, se atentem a isso. Se o evento exige de vocês o ID de classificação. O ID do peixe normalmente é feito automaticamente, à medida que você envia os seus vídeos. Os vídeos, eles têm que ser muito bem criteriosos. Vocês devem se atentar ao fundo, se é branco ou preto, e a luminosidade. Tá? O peixe ele não pode ficar no fundo. Vocês têm que atentar que o juiz ele tem que enxergar o peixe. Eu vi algumas pessoas gravando com o celular na vertical. Isso não é recomendado. Vocês têm que dar visão ao juiz. Então, filmagem de perto, com nitidez. O juiz tem que enxergar o peixe, porque se ele não enxergar, ele pode até desclassificar ou dar nota baixa. O peixe, se ele estiver estressado, estiver no fundo, filma outro dia. O peixe ele não pode ficar no fundo, o peixe não pode ter cauda fechada, o peixe não pode ter dorsal fechada. Tudo isso eu vi, tá? Então, vocês se atentem a isso, tá? Os peixes eles têm que estar movimentando, não pode ficar nadando para cima, tá? Isso aí é desequilíbrio do peixe. A coloração é importante, a luminosidade natural. Coloca o aquário aí num ponto de luz, faz uma filmagem teste, vê se ficou legal, vê se o tamanho do vídeo está de acordo, né? A maioria é MP4 até 20 megabytes, então se atentem aí. Se vocês gravarem numa baixa resolução, numa alta resolução o vídeo nem vai para o sistema. Baixa resolução, você perde qualidade, o juiz deixa de enxergar, tá? O juiz tem que enxergar, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Vocês estão filmando o peixe, colocando o máximo de informação ali para o juiz, tá certo? Então, primeiramente, cuidado na hora da filmagem. Eu vi vários erros de vídeos. Filmes longa distância, assim, um peixe longe, então não dá para você enxergar, você tem que colocar numa tela grande, aí perde resolução. Procurem filmar os seus peixes com uma câmera de qualidade de celular, uma luminosidade de qualidade. Evitem locais com barulho de criança, de cachorro. Tentem filmar em silêncio, num local bem neutro, com a luminosidade correta, tá certo? Com o fundo correto, separa um aquário bacaninha, tá? Não coloque em qualquer aquário. As réguas também tem que ser... Eu vi peixe filmado com régua sem calibração. Você não enxerga os centímetros na régua, então coloca uma régua que dá para entender.
Se for um show internacional, muitas vezes essa régua ela tem que ter tantos centímetros quanto polegadas, né? A Unaco teve cuidado de fazer essa régua aqui, ó. Ela tem as duas classificações em polegadas e em centímetros, tá certo? É uma régua da BR Gup da Unaco, tá certo? Então, esse modelo de régua aqui, para mim, é a ideal. Ela dá para você ver claramente aqui o tamanho do peixe, seja em centímetros ou em polegadas. Às vezes, vocês podem estar em um evento em que o juiz é norte-americano, por exemplo, é polegada, então ele está acostumado a ver em polegada. Então, se atentem a isso, tá certo? Classe, já falei um pouco da classe. Olhem bem, leiam, se tiver dúvida, envie um e-mail ou uma mensagem para o organizador. Eu tenho peixe tal, em qual classe ele se adequa, tá? Se você tiver muita dúvida, mas a maioria dos peixes não tem dúvida nenhuma. É só você ler o edital. Muitas pessoas não leem o edital. Eu vi vários filmes feitos sem a fêmea. A pessoa não lê o edital, né? Bom, vamos lá. O julgamento ele é feito basicamente pegando pontos do peixe, que é o corpo, a dorsal e a cauda, né? Então, cada um desses pontos, o juiz ele avalia a cor, a forma e o tamanho, né? Então, a coloração, por exemplo, coloração de corpo, vocês devem se atentar que o peixe ele tem que ser muito colorido. Se for um full head, ele tem que ser um full head intenso. Se for um moscou, ele tem que ter a cor homogênea. Se for full head ou moscou, o máximo de preenchimento de cor, de intensidade de cor. Se for um snakeskin, ele tem que ter rosetas. Não pode ter aquelas manchas escuras. Não pode ter barrado. Não pode ter nenhuma falha. O snakeskin é 60% de roseta no mínimo. Caso contrário, ele não entra como snakeskin, ele entra como AOC. Se ele tiver a zebrinha, ele entra como AOC. Então, se atentem a isso, tá? Eu vi também moscous com muitas falhas de cor, né? Tanto moscou com classes full, né? Full, que seriam os moscous e os full heads, né? Se atentem a isso, porque o juiz ele tem que ser mais criterioso nessas classes. Não é porque o seu peixe é um full head que ele vai receber a nota máxima de cor, não vai. Ele tem que ter a cor intensa, ele tem que ter, não pode ter mancha. Então, a cor do corpo, se for, por exemplo, um mosaico, veja se ele está sendo, se ele não perdeu muita cor na hora da filmagem, tá? E não usem os programas de edição, tá certo? Se o juiz vê que foi feita uma edição, ele pode desclassificar. Então, a coloração do corpo do peixe, dependendo da classe, ele tem que seguir o padrão da classe. Se for um Galaxy, ele tem que ser muito colorido no corpo. Se for um Dragon, ele tem que ser colorido no corpo. Se for um Snakes, ele tem que ser rosetado. O Dragon tem que ter roseta também. Se for um Full Red, ele tem que ser um vermelho Ferrari. Se for um Moscow Blue, ele tem que ter um corpo bem azul, tá? Se atentem a isso. A coloração, o juiz olha a linha que você está apresentando, na classe que você está apresentando e avalia a cor do seu peixe pela experiência dele na classe, tá certo? Formato do corpo. Já cansei de falar isso nas minhas videoaulas, já cansei de falar isso aqui nos Fish Tours. O peixe não pode ser torto, o peixe não pode ter esse tipo de formato, corcunda ou com a cabeça torta. Ele tem que ter o formato certinho, não pode ser barrigudo demais, não pode ter o pedúnculo fino. O peixe tem que ser robusto, tá certo? Tamanho. Cada peixe tem um tamanho padrão. Os deltas, os deltas, os véus, os espadas, hoje tem um padrão de peixe maior. Olha aí, nós temos aí um padrão aí pronto que eu vou estar colocando para vocês aí. Então o peixe ele tem que estar dentro do padrão da classe, de tamanho de corpo. Não pode passar, não pode ficar para menos, tá? Então se você tem, por exemplo, aqui, cor de corpo, 12 pontos. Se o full head for fechado, a cor bem vermelha ele ganha 12. Se tiver a barriga branca, ele perde ponto. Se tiver falha de cor, se tiver cor assim, cereja, que a gente fala, né, que é aquele vermelho meio rosa, aí já cai muito ponto.
né? Se estiver faltando roseta, cai ponto. Se tiver mancha preta no snakes, que em vez de roseta, cai ponto. Tamanho do peixe. Falei, ele recebe 8 pontos. Se o peixe for pequeno, começa a diminuir. Se o peixe for jovem, diminui. Se o peixe for excesso, também perde ponto. Não vou entrar aqui no mérito de quantos pontos perdem, mas eu quero que vocês entendam que o peixe ele tem que ter um tamanho e tem que ter a coloração certa. Leiam o edital novamente e leiam o máximo possível sobre julgamento, sobre as classes, sobre o padrão. Tá? Eu vou entrar aqui no outro item importante, dorsal. A dorsal hoje no Brasil é predominantemente asiática. Ela sai do padrão delta, que é paralelogramo. No véu é outra proporção. O espada é diferente, então ele é afinado. O round tail também é diferente. Vocês têm um desenho aí que vai ensinar isso para vocês. Estudem o desenho. Então, a coloração da dorsal, full head, não pode ter mancha, não pode ser clara. Snakes, tem que ter pintas, não pode ter listras. Se o snake é amarelo, o fundo tem que ser amarelo, não pode ser branco. O dorsal nunca pode ser diferente da cor da cauda. Se o peixe tem a cauda, por exemplo, vermelha e branca e azul, a dorsal tem que ter essas cores. Se ele for rosetado, aliás, se ele for pintado, a dorsal tem que ter pintas. Tem que chegar o máximo possível dentro da cor, tá certo? Se for um sword, a dorsal é menorzinha. Então, qualquer defeitinho, a pontuação é muito descontada, porque como a área é pequena, um defeitinho perde muito ponto. O mesmo para spear, para scarf, para double sword, lower sword, upper sword, as dorsais são menores. Então, o juiz ele avalia aquele ali com muito critério. Se tiver mancha, se tiver listra, se a cor de fundo for diferente, perde muito ponto, tá? São 10 pontos a cor de dorsal. O formato da dorsal depende de cada classe, também tem que estudar as classes. Eu vejo aí muitos deltas com dorsais high fin, com dorsais redondas, para alguns com pequenininha dorsal. Então vocês têm que se atentar, a dorsal ela é um item importante. Na WGA são 23 pontos de dorsal, tá? Em 100, mais de 20%. O corpo são 28 pontos, quase 30%, tá? E a cauda é 44 pontos, 44%. Eu vou explicar por quê, tá? O tamanho da dorsal, a dorsal ela tem que ser o tamanho certo. O peixe tem que ter proporção. Se o peixe ele tem um corpo desse tamanho, a cauda tem que ser proporcional. Se o peixe ele é desse tamanho, não pode ter uma cauda assim, ele perde ponto. Se o peixe é desse tamanho, ele tem que ter a cauda proporcional de acordo com o desenho, que já foi passado para todos vocês aí. Vocês têm que se atentar a isso. O peixe jovem, ele normalmente ele tem a cauda curta, então ele perde ponto nesse item, tá? Por isso nós abrimos a classe no Mundial de jovens, né? Young Breeder, para poder dar chance a vocês participarem com peixes jovens. Agora, quando você coloca um peixe jovem numa classe de peixes adultos, ele perde muito ponto em todos os quesitos de tamanho e proporção. Perde muito ponto. A cauda, como eu disse para vocês, são 44% dos pontos. Então, a cor da cauda no mosaico tem que ter um fundo homogêneo. Por exemplo, se o mosaico é vermelho, o fundo tem que ser vermelho. Não pode ter aquelas manchas amarelas. E o mosaico ele tem que ser bem definido. O glass tem que ser aquelas pintinhas bem definidas. Não pode ter pintinhas de um lado da cauda e outro lado sem pinta, ou com pouca pinta, ou começa com a pinta grande, vai com a pinta pequena. A abertura de cauda dos deltas tem que ser uma abertura decente, né? A partir de 60 graus, mas eu aconselho ter um peixe aí numa abertura de 70 graus, tá? O half moon, ele tem que ser formato de meia lua, né? O espada, ele tem que ter a espadinha bem
saliente, ela não pode ser torta. Eu vou passar aí para vocês aí durante essa aula alguns desenhos que vocês vão poder parar o vídeo e poder olhar. Isso aí foi feito pelo Volker Schmidt, que é um alemão muito interessante. E ele mostra aí os espadas, deltas, e um terceiro aí que eu vou colocar para vocês, se não me engano, são os roundtails. Roundtail não pode ter a dorsal fininha, ele tem que ser a dorsalzinha no padrão. Ele não pode ser simplesmente uma caudinha assim, igual a ponta de pincel. Não, ele tem que ser redondo. Não pode ser assim do tamanho da minha mão aqui, o roundtail, redondinho aqui, não. Ele tem que ser redondo. Half Moon tem que ser Half Moon. O espada, ele tem que sair a espadinha aqui, ou nos dois. Coloração. Então estou dando essas dicas aí para vocês, tá? O formato da cauda. Formato da cauda do delta, eu já falei aqui. Formato tem que ser abertura, tem que ter a quina do delta pontuda, não pode ser quina arredondada. Isso aí é característica asiática. Então o delta ele não pode ser as quinas assim, redondas. Aqui, ó. O delta tem que ser assim, quinado. Abertura, não pode ser um quase véu, tá? Ele tem que ter a proporção, se a caudinha é pequena, se a caudinha é muito grande, tem que ter proporção, né? Então o formato da cauda tem muito a ver aí com a classe. O tamanho, tem um tamanho máximo, mas é muito julgado também o item tamanho na WGA com a proporção. Às vezes, se for desproporcional, ele perde ponto também. Se o peixe tiver a cauda muito grande, o corpo pequeno, o juiz pode interpretar que passou, né? Mas o ideal é vocês seguirem o desenho, tá? Se o peixe tiver um corpo pequeno e a cauda no tamanho certo, ele vai perder pontuação no corpo de tamanho, mas ele vai ganhar pontuação máxima na cauda. A cauda está no tamanho certo, mas o corpo não está. É um peixe com corpo pequeno e a cauda já desenvolvida. Então isso tudo é avaliado, tá? Então olha só, pessoal, voltando aqui. No corpo nós temos 28% dos pontos, são 100 pontos. Na dorsal nós temos 23%, na cauda 44%, tá? Vitalidade. O que é vitalidade? O peixe ele ganha 5 pontos de vitalidade. O peixe tem que estar nadando. Ele não pode estar no fundo. Tem que estar nadando. Ele não pode nadar assim. Ele não pode nadar assim. Ele não pode nadar assim. Tá? Ele não pode nadar assim. Ele tem que nadar certinho, equilibrado. Tá? Aí ele vai ganhar 5 pontos. Se ele estiver nadando assim, vai perder ponto. Se ele estiver no fundo, perde todos os pontos. E a fêmea, eu já falei para vocês aí no início, que a fêmea ela perde até 5 pontos. Então aqui, ó, você tem 28 do corpo com 23, com 44, com 5. São 100 pontos. Aí você pode perder até 5 pontos na fêmea. Esse é o julgamento da WGA. Tá certo? Então, você pode ter 100 pontos ou 95 pontos. Se você entrar sem fêmea ou com a fêmea trocada, ou com a fêmea no fundo, ruim, você vai concorrer a 95 pontos. Então essas são algumas dicas aí que eu tive a inspiração de estar passando para vocês. Terminei os julgamentos que eu tinha que fazer e os erros foram muito iguais. Por isso a minha ideia é de estar passando para vocês aqui algumas dicas que é para vocês se atentarem, principalmente as pessoas que não estão acostumadas a filmar ou enviar seus peixes para os eventos, né?